Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Anselmo e Aquino e as provas da existência de Deus. Todos nós temos uma ideia de Deus. Entendemos o que Deus significa, quer acreditemos ou não que ele de fato exista. Com certeza, você está pensando na ideia de Deus neste exato momento. Isso parece bem diferente de dizer que Deus realmente existe. Anselmo, 1033 a 1109. O padre italiano que se tornou arcebispo da Cantuária tinha uma visão bastante diferente. Com seu argumento ontológico, ele afirma ter mostrado que, por uma questão de lógica, o fato de termos uma ideia de Deus prova que Deus realmente existe. O argumento de Anselmo, incluído no livro Proslogion, começa com a afirmação incontestável de que não se pode conceber nada que seja superior a Deus. Esta é apenas uma outra forma de dizer que Deus é o mais grandioso dos seres imagináveis. Grandioso em poder, em bondade e em conhecimento. Não se pode imaginar nada mais grandioso que ele, pois esse algo seria Deus. Ele é o ser supremo. Essa definição de Deus não parece controversa. Boécio o definia de maneira semelhante. Por exemplo, em nossa mente podemos ter claramente uma ideia de Deus. Isso também é indiscutível. Mas então, Anselmo aponta que um Deus existente apenas em nossa mente, mas não na realidade, não seria o mais poderoso dos seres concebíveis. Um Deus que existisse na realidade certamente seria o mais grandioso. Esse Deus poderia concebivelmente existir. Até mesmo os ateus costumam reconhecê-lo. Contudo, um Deus imaginado não pode ser mais grandioso que um Deus existente. Portanto, conclui Anselmo, Deus deve existir. Tal conclusão segue-se logicamente da definição de Deus. Se Anselmo estiver certo, podemos ter certeza de que Deus existe, simplesmente pelo fato de termos uma ideia dele. Trata-se de um argumento a priori, um argumento que não se baseia na observação sobre o mundo para chegar a uma conclusão. É um argumento lógico, partindo de um ponto incontestável para se provar que Deus existe. Anselmo usou o exemplo de um pintor que imaginava a cena antes de pintá-la. Em determinado momento, o pintor pinta o que imaginou. Então a pintura existe tanto na imaginação quanto na realidade. Deus é diferente desse tipo de caso. Anselmo acreditava que era logicamente impossível ter uma ideia de Deus sem que Deus de fato existisse. Ao passo que podemos, com muita facilidade, imaginar o pintor que jamais tenha pintado o quadro que imaginou, de modo que a pintura só existe na mente dele, mas não no mundo. Deus é o único ser desse tipo. Podemos imaginar a não existência de todas as outras coisas, sem nos contradizermos. Se entendermos verdadeiramente o que é Deus, reconheceremos que seria impossível sua não existência. Muitas pessoas que compreenderam a prova de Anselmo acerca da existência de Deus suspeitam de que há algo duvidoso da maneira como ele chega a essa conclusão. Parece simplesmente haver algo errado no argumento. Pouquíssimas pessoas passaram a acreditar em Deus tendo apenas esse raciocínio como base. Anselmo, em compensação, citou uma passagem dos Salmos, segundo a qual somente um tolo negaria a existência de Deus. Quando Anselmo ainda estava vivo, um outro monge, Gaunilo de Malmurtier, criticou seu raciocínio, apresentando um argumento que servia de suporte para a suposição dos tolos. Imagine que, em algum lugar do oceano, há uma ilha onde ninguém pode chegar. Essa ilha tem muitas riquezas e é repleta de todas as frutas, árvores, plantas exóticas e animais inimagináveis. E ela não é habitada, o que a torna um lugar ainda mais perfeito. Na verdade, trata-se da ilha mais perfeita que se possa imaginar. Se alguém dizer que essa ilha não existe, não há muita dificuldade em entendermos o que se quer dizer com isso. Faz sentido, mas suponhamos que alguém lhe diga que essa ilha deve existir porque é a mais perfeita do que qualquer outra ilha. Você tem uma ideia dela, porém, ela seria a ilha mais perfeita se só existisse em sua mente? Então, ela deve existir na realidade. Gaunilo afirmou que se alguém usa esse argumento para nos convencer de que a mais perfeita das ilhas realmente existe, provavelmente acharíamos que é uma piada. É impossível trazer à existência real uma ilha perfeita apenas imaginando como ela poderia ser.
seria um absurdo. A ideia de Gaunilo é que o argumento de Anselmo para a existência de Deus tem a mesma forma que o argumento para a existência da ilha mais perfeita. Se não acreditarmos que a mais perfeita das ilhas possa existir, por que acreditar na existência do mais perfeito dos seres imagináveis? O mesmo tipo de argumento poderia ser usado para imaginar a existência de todos os tipos de seres, e não só de ilhas perfeitas, mas a montanha mais perfeita, a construção mais perfeita, a floresta mais perfeita. Gaunilo acreditava em Deus, mas pensava que o raciocínio de Anselmo sobre Deus, nesse caso, não se sustentava. Anselmo respondeu concluindo que o seu argumento só funcionava no caso de Deus, e não de ilhas, pois as outras coisas são simplesmente mais perfeitas dentro da sua espécie, enquanto Deus é o mais perfeito de tudo. É por essa razão que Deus é o único ser que necessariamente existe, o único que não poderia não existir. 200 anos depois, em uma pequena parte de uma obra muito grande chamada Summa Theologica, outro santo italiano, Tomás de Aquino, 1225 a 1274, esboçou 5 argumentos. As 5 vias para demonstrar a existência de Deus. Hoje, as 5 vias são mais conhecidas que qualquer outra parte da obra. A segunda via era o argumento da causa primeira, um argumento que, como grande parte da filosofia de Aquino, era baseado em outro argumento, usado muito antes por Aristóteles. Assim como Anselmo, Aquino queria usar a razão para provar a existência de Deus. O argumento da causa primeira toma como ponto de partida a existência do cosmos. Tudo o que há, olha ao redor. De onde vem tudo? A resposta imediata é que cada coisa existe e é o que é porque teve um tipo de causa. Pense em uma bola de futebol. Ela é um produto de muitas causas, da criação e fabricação das pessoas, das causas que produziram a matéria-prima, etc. Mas o que causou a existência da matéria-prima? E o que causou essas causas? Podemos retroceder e traçar esse caminho, e retroceder mais um pouco. Mas essa cadeia de causas e efeitos não acabaria sendo eterna? Aquino estava convencido de que não poderia haver uma série interminável de efeitos e causas, procedentes que retrocedessem eternamente no tempo. Um regresso infinito. Se houvesse um regresso infinito, significaria que jamais existiria uma causa primeira. Alguma coisa teria causado qualquer coisa que pensássemos ser a primeira causa, que também teria uma causa, e assim infinitamente. Mas Aquino pensava que, logicamente, em algum momento havia uma coisa que tinha desencadeado as causas e os efeitos. Se isso for verdade, deve haver algo que não foi causado e que deu início à série de causas e efeitos que nos trouxe até onde estamos agora. A causa primeira, declarou ele, deve ter sido Deus. Deus é a causa não causada de tudo o que existe. Filósofos posteriores deram muitas respostas a esse argumento. Alguns apontaram que, mesmo que concordemos com Aquino de que deve haver uma causa primeira, não causada, que deu início a tudo, não há nenhum motivo particular para acreditar que essa causa não causada fosse Deus. Uma causa primeira não causada teria de ser extremamente poderosa, mas não há nada nesse argumento para sugerir que ela precise ter qualquer das propriedades que as religiões costumam afirmar que Deus tem. Por exemplo, tal causa não causada não precisaria ser supremamente boa, tampouco teria de ser onisciente. Ela poderia ter sido uma espécie de onda de energia e não um Deus pessoal. Outra objeção possível ao raciocínio de Aquino é a de que não temos de aceitar a sua suposição de que não poderia haver um regresso infinito de efeitos e causas. Como sabemos? Para toda causa primeira que se possa sugerir como origem do cosmos, é possível perguntar: e o que a causou? Aquino simplesmente assumiu que, se continuássemos fazendo a mesma pergunta, chegaríamos a um ponto em que a resposta seria nada. Nada é uma causa não causada. Mas não está claro se essa resposta é melhor do que a possibilidade de haver um regresso infinito de efeitos e causas. Vamos agora aos 5 argumentos apresentados por Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. Primeiro argumento: o primeiro motor imóvel. O movimento existe. Isso é evidente aos nossos sentidos. Ora, se aquilo que se move é movido por outra força, por algum motor, não é intelectualmente satisfatório pensar que cada motor de cada movimento seja movido ele próprio por um outro motor, sendo este, por sua vez, movido por um outro motor e seria movido por um outro, e assim, indefinidamente ao infinito?
É razoável que exista uma origem primeira do fenômeno do movimento, ou um movimento que move sem ser movido. Esse motor imóvel teria que ser Deus, o criador de todo o movimento. Segundo argumento, já citado acima, a causa primeira. Se todo efeito tem uma causa, e cada causa é, por sua vez, o efeito de outra causa, caímos no mesmo ciclo indefinido e infinito do problema anterior, o que não é satisfatório para uma honesta busca intelectual de respostas claras. Qual seria a causa primeira das outras causas? Uma causa que não seja causada por nenhuma outra. Logo, a causa primeira é Deus. Terceiro argumento, o ser necessário. Se todos os seres são finitos e contingentes, isto é, são e deixam de ser, então todos os seres deixariam de ser, e em determinado momento nada existiria. O que é tão absurdo quanto afirmar que aquilo que existiu passou a existir a partir do nada, sem qualquer causa primeira, sem qualquer motor não movido. Acontece que o problema da existência dos seres contingentes implica a de um ser necessário, que simplesmente é Deus. Quarto argumento, o ser perfeitíssimo. Podemos claramente perceber que uma coisa é maior ou menor que outra, ou menor ou mais verdadeira que outra, o que significa que somos capazes de compreender que os seres finitos têm graus de perfeição, mas nenhum é a perfeição absoluta, ou a suma causa de todas as perfeições. Esta, no entanto, precisa existir, dado que há seres que a possuem em algum grau. Necessariamente, o grau supremo da perfeição do ser teria que ser Deus. Quinto argumento, a inteligência ordenadora. Todos os seres tendem a uma finalidade, que não é obra do mero acaso, mas de uma inteligência que os dirige. Logo, é preciso que exista um ser inteligente que ordene a natureza e a encaminhe para a sua finalidade. Esse ser inteligente, obviamente, só pode ser Deus. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!